Manuel. Esse indicador, ele não é baseado em volume, tá? Ele não é baseado em volume. Então, não adianta, como eu vi alguns fazendo, né, falar, pô, fez uma barra enorme com baixo volume. Fez uma barra enorme com baixo volume. Eu não sei quem foi que falou isso hoje, mas alguém falou sobre, eu não sei qual barra que foi. Deixa eu ver. Acho que foi, sei lá, não lembro que barra que foi. Mas alguém falou, pô, fez uma barra enorme com um volume baixíssimo. Não adianta vocês quererem analisar isso daqui achando que vocês vão ver o volume financeiro em barras, tá? Isso daqui não é volume financeiro, ele é baseado no preço. É baseado no preço. É muito bom para identificar o quê? Exaustões do movimento e agressões, tá? Exaustão do movimento e agressão. Como assim agressão? Agressão, por exemplo. Vamos lá. Primeiro eu vou falar da agressão, depois eu vou falar sobre a exaustão, tá? A agressão do movimento é quando não está entrando força contra este movimento. A força contra não está tendo resultado. Por que eu digo isso? Se vocês repararem, o indicador, o que ele faz? Ele diminui, né? Você vê que ele diminui quando acontece o quê? Quando inicia-se uma briga. Ou seja, operações começam a entrar contratos, né? E esses contratos começam a ter alguns resultados contra esse movimento que vinha acontecendo, e aí sim ele pega e começa a diminuir, porque o preço que estava tendo antes está diminuindo, porque é como se cada barra dessa simbolizasse a briga que está tendo dentro de cada candle. Tanto é que se vocês forem analisar ele em movimento, você vai ver que o candle vai descer, ela vai pegar, vai ficar grande, mas se o candle pegar e diminuir, ela também pega e diminui. Porque ela meio que ela vai ficar do tamanho da briga que está tendo dentro. Então, a agressão, a gente consegue estar vendo ela muito bem quando não está tendo essa diminuição, quando não está tendo essa briga. Por exemplo, aqui, ó. O negócio do vendedor se iniciou aqui, né? Nessa barra. Beleza. E você vê que ele vai indo liso, ou seja, são barras grandes, né? Acima das duas médias. São barras grandes acima das duas médias. Por quê? Você também tem esses pavios para cima, ou seja, tá tendo comprador, mas como você vê que ele está com as barras enormes, ele mostra que esses compradores não estão conseguindo ter resultado. Tá? Eles não estão conseguindo ter resultado. Ou seja, a venda está bem mais agressiva, a venda está bem mais forte. Né? Até o momento que acontece uma diminuição dessa aqui. Ó. Né? Ou até nessa possível diminuição aqui, você já sabe que aqui já entrou um interesse comprador que até teve um resultado. Né? Até teve um resultadozinho, mas não ficou verde. Tudo bem, não ficou verde, né? Ele não chegou a ficar verde, mas você sabe que a partir dali está surgindo um interesse na compra, a partir daqui, ó. Como vocês sabem, né, os big players não vão comprar tudo de uma vez, às vezes o mercado está caindo, ele compra um pouco para depois comprar o restante e tal. E aqui você consegue saber que começou a ter interesse na compra. Até aqui não tinha tido. Por que não tinha tido? Porque até o momento ele estava com uma agressividade fácil, estava tranquilo para ele levar o preço, né? E aí aqui ele dá essa diminuída. Você consegue ver? Ele fez essas bases aqui, ó, foi lá para baixo. E aí quando a gente olha o candle, a gente vê, fez o quê? Fez um candlezinho, fez um martelo, fez candle com paviozão para cima, fez outro paviozão para cima, quer dizer, opa, a partir daqui começou a entrar interesse na compra. Não quer dizer que o mercado vá subir, mas você já fica atento para caso você esteja vendido, em breve você fechar a sua operação ou até você reverter, né? Você entrar numa reversão. Porque você já começa a ver o interesse antes de realmente virar o interesse. Quando vira o interesse, quer dizer que a pessoa quer dizer que já meio que começou a tomar o controle, né? Por exemplo, ele está vermelho e aí vira. Quando ele realmente chega a virar, é normalmente quando eles tomam o controle, tá? É normalmente quando eles tomam o controle. Okay? Então, a gente consegue fazer essa leitura sobre a agressão, né? Consegue fazer essa leitura sobre a agressão. Aqui, por exemplo, o mercado vem subindo, ele pega, ele vai subindo, chega aqui como inicia-se, né? Na verdade, aqui, né?
Onde é que estava? Aqui, ó. Você tá vendo como iniciou essa briga? Ou seja, aqui ele começou a mostrar, ó, estou tendo interesse na venda. Essa região para mim é importante, né? Por quê? Porque provavelmente juntou, né? Esse fundo com esse topo e tal. E aí começaram a ter interesse em defender. Inclusive por isso que depois surgiu esse estouro, né? Quem estava tentando vender acabou sendo estopado e aí gera essa puta de uma força, né? No mercado. Mas aqui você já conseguia ver, mesmo estando tudo verde, você conseguia ter a ideia de que, opa, tá tendo interesse na venda. Não quer dizer que vai reverter agora, mas está tendo interesse, né? E aí ele fica um bom tempo brigando aqui no canal. Inclusive, eu peguei 2 vendas aqui hoje. Depois eu vou falar sobre, mas eu peguei 2 vendas aqui hoje. E, enfim. E depois reentra, né? Agressão compradora e entra mais de novo, né? Você vê que tenta virar para venda, só que não consegue se manter acima da média, tá? Essa questão de estar acima da média também é bem importante. Porque se ele não consegue se manter acima da média, indica que estão tentando tomar o controle, só que estão agindo de forma fraca, né? Estão agindo de forma fraca. Não no valor financeiro, não na questão volume, tá? Na questão movimento do preço, na questão resultado, tá? Não imaginem que isso é o volume, imaginem que isso é um histograma de resultado, tá? É um histograma de resultado. Por que que ele sobe? Sobe porque está tendo um forte resultado comprador. Por que que ele diminui? Porque esse resultado comprador está diminuindo por estar entrando o interesse vendedor, né? Então, também não adianta o histograma virar, só que ele não conseguir se manter nem acima da média, né? Se ele não está conseguindo se manter nem acima da média, você sabe que o resultado dos vendedores, por mais que tenham começado a querer tomar o controle, ainda é muito fraco, né? Ainda é muito fraco. Mas eu não faço operações, eu não tomo posições de compra ou de venda baseada na cor dele, tá? Em nenhum momento eu falo, pô, comprei aqui porque aqui ficou verde. Eu, pô, vendi aqui porque aqui ficou vermelho, né? A gente não toma posição baseada no indicador. O indicador ele é uma análise para te ajudar, né, no que você já sabe sobre o mercado, no que você já sabe sobre o gráfico. Ele é uma análise para te deixar mais confiante, para te ajudar e te dar confluência, né? Mas você não se opera com base nisso. E tem muita gente também que vai ver isso daqui e vai falar, pô, eu não comprei em tal lugar porque ainda estava vermelho. Nunca pode ter medo do indicador. O indicador ele está ali para te ajudar, para te auxiliar, para te dar aquele apoio. Eu gosto dele, eu acho ele bem interessante, principalmente na questão exaustão, tá? Murilo, Não é nem na questão agressividade. Oi. dá licença aí, com todo respeito. Esse indicador, cara, ele me ajuda muito porque eu já peguei o hábito do iCoffee, Uhum. entendeu? E eu só analiso ele na região das extremidades, conforme eu te falei. Eu gosto muito das operações de reversão e quando ele chega em uma das duas extremidades, eu vejo como é que está ali as barras. Se ela está abaixo da média, contra o movimento que está, eu analiso o restante para ver se há possibilidade da reversão do movimento. Então, isso aí eu tenho usado exatamente dessa forma, para poder pegar a exaustão do preço, a diminuição, né, Então, da agressão a favor do movimento. show. É o que eu ia falar. Eu utilizo mais ele, a visão dele, na questão exaustão. Tá? Eu não fico visualizando, tá agressivo, vou vender, tá agressivo, vou comprar. Até porque se você esperar entrar essa agressividade para você tomar uma posição, você está entrando em meio de caminho, é merecido que você tome um loss, né? É digno de tomar um loss. Então eu utilizo bastante ele na questão exaustão, porque a gente consegue ver, né, a diminuição do resultado. A diminuição do resultado. Por exemplo, hoje
né, na operação, nas duas operações de compra, né, que eu peguei aqui. O mercado vem com essa forte agressão, né? Com essa forte agressão. Neste candle aqui, olha só a diminuição dessa agressão que o mercado já fez. Já consegui ver essa diminuição, né, na agressão vendedora, essa perca de resultado que ele estava tendo, que foi nesse candle aqui, né, que empurrou para cima. E aí depois vem, né, eu peguei a compra depois, o mercado foi e subiu. Só que o mais interessante depois foi na outra compra que eu peguei. Porque o mercado ele chega, né, na extremidade, ó, ele testa o fundo, né, ele testa o fundo. Detalhe, tá? Isso daqui são fechamentos. São fechamentos, não são pavio. Não são pavio. Não adianta você ver esses pavis aqui e ver que, não alcançou o pavio do passado. Fez um topo ascendente. Não, não fez um topo ascendente, né? Fez um topo igual. Fez um fundo, perdão. Fez um fundo igual. Porque é movido por fechamento. Ele está calculando o fechamento, né? E quando a gente analisa a agressão que ele chegou, o resultado que ele teve alcançando este fundo, foi um resultado alto, né? Só que a próxima vez que ele alcança este fundo, olha o resultado que ele teve, cara. Né? Olha o resultado que teve na compra. Olha o resultado que teve na compra. Ou seja, você percebe que o mesmo tamanho de movimento que foi executado na compra também foi executado na venda. O mesmo tamanho que subiu, ele caiu. Só que vamos ver a diferença de resultado? Pô, teve um resultado muito maior. Murilo. Fantástico a tua leitura. Teve um interesse muito maior na compra, né? Teve um resultado muito maior. Ele subiu de forma mais lisa, de forma mais fácil. Nesse caso, não. Nesse caso, ele caiu a mesma quantia, o mesmo tamanho, talvez até a mesma quantidade de candles, mas olha o resultado que ele teve, né? E aí ele vem e deixa essa falha de fundo bem no canal. Também tinha, né, a média de exaustão fazendo aquela barreira aqui, ó. E aí, cara, você não tem dúvida quando te deixa um candle gatilho, né? E minimamente o mercado deveria subir aqui até o topo. Aí você compra e aí depois entra a leitura da agressão, que é o quê? Pô, eu comprei. Você vê que tá entrando agressão, ó, aí você se sente mais tranquilo para manter no trade. Mas eu não façam trades baseado na agressão. Não façam trades baseado na força da agressão. A agressão tá forte, eu vou vender, a agressão tá forte, eu vou comprar. Eu recomendo que os trades que vocês façam sejam baseados na divergência, né? Entre aspas, divergência, na leitura de exaustão, utilizando ele. Tá? Cara, eu particularmente só tenho essas visões sobre ele, né? Que é a do resultado e da exaustão, né? Da divergência e tudo mais. Não sei se tem mais alguma leitura para fazer dentro dele. Acho que o Wesley vai falar aí sobre isso.